Olá, querido aluno, meu nome é Fernando e essa é a nossa terceira aula da nossa matéria de Geografia Bíblica. Nós vimos na última aula a ascensão de grandes impérios, como o Império Egípcio, Assírio e Babilônio. Nós vimos também como que o povo de Israel, as tribos do norte do povo de Israel, foram totalmente dizimadas pelo Império Assírio e como que o povo judeu, os habitantes de Judá, foram levados cativos para a Babilônia, onde permaneceram lá sob o domínio dos babilônios. Mas haveria um tempo em que aqueles a quem Deus usou para julgar o seu povo, os babilônios, haveria um tempo também de julgamento para eles. E Deus levantou um homem chamado Ciro. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, o chama de Ciro, o meu servo. Ciro, obviamente, não conhecia Deus, mas Deus o utilizou para estabelecer os seus desígnios e os seus propósitos, que era de purificar o seu povo da idolatria. Nós sabemos que depois do cativeiro babilônico, o povo de Israel nunca mais voltou à idolatria e à apostasia, como viveram nos seus anos, antes ao cativeiro babilônico. E nessa ocasião, na ocasião em que a Babilônia ela veio à ruína, foi a ocasião em que o livro de Daniel relata, em que o rei Beltesazar estava no seu palácio, numa grande festa, tomando vinho e bebendo nas taças que eram utilizadas no culto no templo de Israel, no culto a Deus. Ele estava blasfemando contra o nome de Deus. E foi nessa ocasião em que o Império da Pérsia invadiu a Babilônia e destruiu completamente o grande império da Babilônia. A Babilônia que era a cabeça de ouro das nações, era aquele animal semelhante a um leão com asas de águia que Daniel viu nas suas visões. Assim como na visão de Daniel, na visão de Nabucodonosor, o Império da Babilônia haveria de ver o seu fim. E o seu fim foi quando Deus levantou a Ciro, o servo de Deus, que haveria de julgar a Babilônia, aqueles que haviam levado o seu povo, o povo de Israel, ao seu cativeiro. Ciro, ele era descendente de Cambises, um rei persa, e a sua mãe era uma princesa, filha de um soberano da Média. Portanto, Ciro ele possuía dupla nacionalidade. Ele era persa por parte de pai e ele era medo por parte de mãe. A Média, ela sempre foi uma nação soberana sobre a Pérsia. A Pérsia sempre foi uma nação vassala da Média. Mas quando Ciro ele chegou ao trono, ele unificou esses dois reinos, Ele subjugou a Média, ele se tornou o grande soberano. Nas visões de Daniel, a Pérsia, ela era aquele busto de prata, com os seus dois braços de prata. Dois braços porque era a Pérsia e era também a Média, Era aquele urso com as costelas na boca, Era aquele carneiro com dois chifres. Na visão de Daniel, o segundo chifre, ele crescia e se tornava maior do que o primeiro chifre. Esse segundo chifre era o Império da Pérsia, que em um momento era vassalo da Média e em um segundo momento tornou-se o soberano, sobre o seu grande império, que foi o Império da Pérsia, que dominou praticamente todo o mundo da antiguidade. A sua primeira ação, depois de conquistar a Média, foi invadir a Babilônia, e conquistar a grande cidade da Babilônia. Conquistando a Babilônia, conquistou também aqueles povos que lhe eram cativos, a exemplo, o povo de Israel. Ciro, ele tratava com benevolência as nações que eram conquistadas por eles. Nós vemos, por exemplo, que ao conquistar
a Média, ele levou consigo o imperador, o rei Dario, que se tornou então, posteriormente, o novo rei da Babilônia, né? Assim como tantos outros reinos que foram governados. E também o povo de Israel, né? O povo de Israel pôde voltar para a sua terra, pôde reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo que havia sido destruído pela invasão de Nabucodonosor. E nessa ocasião nós vemos personagens importantes, né, que a Bíblia relata. Zorobabel, que era um descendente do trono de Davi, que se tornou um governante sobre o povo judeu, né? Também estava juntamente com ele o sumo sacerdote Josué, que juntamente com ele lançou os alicerces do novo templo da segunda casa. Juntamente com eles também nós vemos o ministério de Neemias e de Esdras. Houve um grande reavivamento no povo de Israel nesse tempo, né? As escrituras foram lidas ao povo e o povo se arrependeu. O povo voltou-se a Deus e prometeu que a partir daquele momento eles não mais voltariam a adorar a outros deuses, a voltar-se para a idolatria e virar as costas para o seu Deus, né? O Deus de Israel, que os havia tirado do cativeiro do Egito. Este Deus agora os havia libertado do cativeiro babilônico também. E Deus utilizou o seu instrumento, chamado Ciro, né? O grande monarca persa. A Pérsia se tornou um grande império ao redor do mundo. Ele possuía 127 províncias, cada província dela governada por um rei que fazia parte do seu povo, né? Mas essas províncias, elas eram tão interligadas por um sistema avançadíssimo de correio que os persas possuíam. Os persas, eles eram criadores de cavalo e eles podiam mandar uma mensagem muito rapidamente ao redor de todo o seu império. Nós vemos isso, por exemplo, no livro da rainha Esther, né? Esther, que era judia e que se tornou esposa de um soberano da Pérsia, o rei Assuero. E na ocasião em que Naamã tramava contra a vida dos judeus, nós vemos lá que o imperador da Pérsia promulgou um édito e essa mensagem ela foi difundida ao redor de todo o império, né? Era o seu sistema de correio avançado entrando em ação e que a Bíblia ela faz menção também, né? Posteriormente a isso, a Pérsia ainda tentou conquistar outros reinos, né? Mas um reino que ela não conseguiu conquistar, havia conquistado a Babilônia, o povo de Israel, chegou até o Egito, mas ela não conseguiu conquistar a Grécia. A Grécia eram pequenas cidades-estados, né? Elas eram unificadas apenas pela sua cultura, pela sua língua, pela sua religião, mas elas não eram dominadas por um único governante. Cada cidade-estado tinha o seu próprio governante, que era eleito pelo povo. Nasceu na Grécia aquilo que nós conhecemos como democracia. A democracia que nós temos hoje no mundo ocidental, nós devemos aos gregos, assim como devemos a eles também a sua cultura, a filosofia, a arte clássica e tantas outras coisas que fazem parte da nossa cultura hoje e que tiveram o seu berço na Grécia, né? Nos grandes pensadores e filósofos que a Grécia ofereceu ao mundo. Mas houve um tempo que essas cidades-estado, elas foram reunidas sob o poder de um único soberano. Esse soberano foi um macedônio chamado Filipe II. Ele tinha o desejo de unificar as cidades gregas e de espalhar a sua cultura e o seu conhecimento através do mundo todo. Ele desejava também subjugar a Pérsia, né? Derrotar o Império Persa e unificar todo o mundo sobre a cultura do seu povo, o povo grego. Filipe II não levou a cabo o seu intento, mas o seu filho, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, ele herdou o seu reino e herdou também os seus sonhos e os seus ideais. Alexandre o Grande saiu para conquistar todo o mundo e, derrubando nação após nação, ele chegou até a Pérsia, né? E conquistou os persas e tornou-se o grande soberano em todo o mundo. Conta a história que quando Alexandre o Grande ele se aproximava das terras de Israel, ele pediu auxílio ao sumo sacerdote e comércio livre com seus soldados, o mesmo auxílio que ele prestava a Dario, o imperador persa. Mas os judeus haviam dedicado fidelidade aos persas e eles não ajudariam Alexandre nesse momento, por acreditar, quem sabe, que o Império Grego não seria forte o suficiente
para derrotar o Império Persa. Alexandre o Grande, ele se lançou com muita fúria sobre o povo de Israel e, tendo derrotado Tiro, encaminhou até aquela grande cidade. O sumo sacerdote, elevando a Deus uma oração, recebeu uma visão. Deus, nessa visão, dizia a ele para usar os seus ornamentos sacerdotais, para que os seus sacerdotes também saíssem adiante dele, todos vestidos de branco, e que fossem ao encontro de Alexandre o Grande. Quando Alexandre viu aquela santa pompa com que os judeus o haviam recebido, logo ele se adiantou e se prostrou diante dos pés do sumo sacerdote. Os seus generais, eles ficaram indignados com aquela atitude. Eles perguntavam: como pode o soberano do mundo, tido como um Deus para muitas nações, se dobrar diante de um homem como esse? Ao que Alexandre o Grande respondeu: não é diante dele que eu me dobro, mas diante do Deus a quem ele serve. Porque quando eu ainda estava lá na Grécia, ele me apareceu em sonho e ele me disse que iria adiante de mim nas conquistas das nações. Se isso é verdade, querido aluno, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: isso mostra a soberania de Deus levando o curso das nações para estabelecer mais uma vez os propósitos que ele determinou ainda antes da fundação do mundo. A disseminação da cultura grega proporcionou com que o evangelho ele pudesse ser pregado em todo o mundo. Quando o evangelho foi pregado, quando o evangelho foi anunciado, a língua comum das pessoas era o grego, né? Hoje, quando nós estudamos a teologia, nós estudamos a soteriologia, nós estudamos tantas outras matérias relacionadas à teologia, nós vemos que elas têm nomes gregos, né? E aí o querido aluno vai nos perguntar: por que todas essas palavras gregas? Por que todos esses conceitos derivados do grego? É por causa disso, porque o grego se tornou uma grande língua, né, falada em todo o mundo naquele tempo, no tempo em que ascendeu o Império Grego. Os gregos, eles chegaram até a divisa com a Índia, né? E quando eles estavam prestes a conquistar a Índia, os seus soldados sentiram saudade de casa e pediram a Alexandre o Grande que eles pudessem voltar para desfrutar dos despojos, para rever a sua família. E então Alexandre o Grande ele desistiu da sua conquista às Índias. E voltando então para casa, não é? Ele foi acometido por uma gripe, estando na cidade da Babilônia. E a morte veio a ele tão repentinamente como veio a ascensão do seu império. O seu reino, então, foi dividido entre 4 generais. Esses 4 generais simbolizavam, então, aquelas 4 cabeças daquele animal que Daniel viu, com 4 cabeças e com asas. As asas simbolizavam a rapidez com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Em apenas 10 anos, Alexandre o Grande havia conquistado todo o mundo conhecido da época. Mas o seu reino ele foi dividido. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, eles se tornaram os novos senhores do chamado Império Grego. Para interesse da nossa matéria de geografia bíblica, cabe nos falar a respeito dos Ptolomeus, que se tornaram reis no Egito, e os Seleucidas, que foram os descendentes de Seleuco, que governaram na Síria, ao norte de Israel. A Síria ao norte e Judá ao sul. Daniel também vai falar a respeito dos reinos do norte e dos reinos do sul, que tiveram um relacionamento com o povo de Israel, no período que nós conhecemos como período interbíblico. Os Ptolomeus, por algum tempo, eles foram benevolentes com o povo de Israel. Havia uma grande colônia judaica em Alexandria, no Egito, cidade fundada por Alexandre o Grande, e havia lá também uma grande biblioteca. Foi nessa ocasião em que uma versão grega do livro sagrado dos Hebreus foi encomendada. Foi nessa ocasião, então, que 70 sábios judeus se juntaram para traduzir para a língua, que era a língua oficial do Império, as Sagradas Escrituras dos judeus. Nasceu, então, a Septuaginta, a Bíblia que seria utilizada pela igreja primitiva, a Bíblia que seria utilizada para a pregação do Evangelho dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. A benevolência dos Ptolomeus, portanto, não duraram para sempre. Quando os Ptolomeus tentavam conquistar mais terrenos que pertenciam aos Seleucidas, eles entraram em Jerusalém e um dos seus governadores desejou entrar até o templo
e ver aquilo que havia lá dentro. Ele foi repelido pelos judeus, é claro, mas ao voltar ao Egito, então, ele passou a perseguir o povo judeu. Essa perseguição aos judeus acabou por enfraquecer o reino dos Ptolomeus. E a consequência disso é que os Seleucidas avançaram sobre o terreno de Israel. Os Seleucidas também, a princípio, foram benevolentes com o povo de Israel, por causa da promessa que Alexandre o Grande havia feito ao povo judeu, de que eles teriam liberdade para servir as suas leis e a servir o seu Deus. Mas essa liberdade, ela não durou muito tempo. Subiu ao trono um soberano chamado Antíoco Epifânio. Esse desejava enfiar goela abaixo a cultura grega aos judeus. Ele não se conformava por ser o povo judeu um povo diferente, um povo santo, um povo separado e que não adorava aos deuses que adoravam as outras nações. E ele forçou muitos judeus a comer carne de porco, a trabalharem aos sábados e a descumprirem a muitos mandamentos da sua lei. Ele chegou ao ponto de adentrar ao Santo dos Santos e sacrificar no santo lugar uma porca e aspergir o seu sangue em todas as paredes. Isso causou uma grande revolta para o povo judeu. Foi nesse período que se levantou um homem chamado Matatias. Nasceria então a dinastia Asmoneia, ou a dinastia Macabeia. Com poucos soldados, ele conseguiu repelir as tropas gregas do terreno de Israel. E eles conseguiram viver com certa autonomia. Agora, Judá, Jerusalém, era um reino independente e os macabeus eram os seus governantes. Os últimos macabeus, no entanto, não tinham o mesmo zelo do que os seus pais, do que os seus antecessores, e eles passaram a governar por proveito próprio. E o reino, então, se dividiu por causa do poder. Essa divisão do reino de Judá acabou por enfraquecer o seu reino e fez com que um idumeu, chamado Antipater, ele pudesse introduzir ao povo de Israel o domínio dos romanos. Os romanos agora passaram a governar a Judéia, passaram a governar o reino de Israel e Antipater conseguiu colocar o seu filho, chamado Herodes, aquele que ficou conhecido como Herodes o Grande, como governador da Judéia, como governador do povo judeu. Posteriormente, ele vem a se tornar um rei. Herodes o Grande, ele foi um homem terrível. É aquele que levou à morte os pequenos infantes na ocasião do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ao saber que o rei dos judeus havia nascido. Apesar disso, Herodes, ele foi um grande construtor. Aquele templo que havia sido construído lá por Zorobabel e por Josué, ele havia agora de ser reconstruído por Herodes. Aquele grande templo suntuoso e belo que a Bíblia faz menção nos evangelhos, que os discípulos de Jesus viram e elogiaram, foi um templo construído por Herodes. Apesar disso, apesar de ter construído um grande templo naquela beleza que ele tinha, os judeus não estavam felizes com o seu governo e eles esperavam a todo custo o seu Messias, esperavam que o rei judeu surgisse para que eles pudessem definitivamente serem libertos do domínio de Roma. Roma eram as pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor. Era um animal terrível que devorava tudo que encontrava pela frente e pisava aquilo que sobrava. A grande Roma foi o maior império conhecido na antiguidade. Ele governou na Europa, na Ásia e na África. Ele governou com um braço forte e com mão de ferro. Os reinos, eles não ousavam em se levantar contra a poderosa Roma. E por causa disso, houve relativa paz entre as cidades do Império de Roma. Os romanos construíram muitas cidades. Os romanos construíram muitas estradas. E essas estradas e estas grandes cidades foram as cidades e as estradas que foram utilizadas para a divulgação do Evangelho, para a pregação do Evangelho de Paulo. Estas estradas que ligavam todo o mundo antigo conhecido. E isso proporcionou também a paz romana e esses sistemas de estradas altamente desenvolvidos durante o período do Império Romano, facilitou que o Evangelho ele pudesse crescer, que o Evangelho pudesse ter sido pregado. Está vendo, querido aluno? Em todas as coisas, Deus estabelece o seu propósito.
E é exatamente nesse período, no período do governo dos romanos, que deixou também o seu legado para a civilização ocidental, como a política e as leis. Este tempo foi chamado por Deus como a plenitude dos tempos e o tempo escolhido para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi durante o governo dos romanos, e nós vemos isso nas Escrituras, que nasceu Jesus. Foi quando ele teve o seu ministério e quando ele morreu. Ele morreu também diante de um governador romano, chamado Pôncio Pilatos. Os romanos também tiveram um relacionamento com o povo judeu, né? Em um determinado momento, uma relativa paz, porque os judeus não apresentavam nenhuma ameaça aos romanos, mas quando os romanos quiseram fazer com que os judeus servissem, né, aos seus deuses novamente, e adorar aos Césares como se fossem deuses, né? Os judeus eles também começaram a se rebelar contra o Império Romano. E no ano 70 do nosso tempo, Jerusalém ela foi definitivamente destruída pelo povo romano. E o povo judeu ele foi disperso por todo o mundo. O Império Romano perseverou ainda por muitos anos, mas ele haveria de ver o seu fim, como na visão que Nabucodonosor teve na sua estátua. Diz a visão que uma pedra, cortada não por mão dos homens, seria lançada contra os pés daquela estátua, pés de barro e de ferro, substâncias que não se misturam e que acabou por destruir totalmente o império dos homens, acabou por destruir totalmente aquela estátua que Nabucodonosor havia visto na sua nação. Muitos reinos, ao decorrer dos anos, após a queda do Império Romano, também se levantaram. Eles tentaram traçar alianças e consolidar o seu poder, mas eles são como o barro e o ferro, que não se misturam. Os homens eles podem se levantar no seu poder, na sua riqueza, na sua opulência e na sua arrogância, mas eles logo ruirão, porque é apenas um que governa sobre as nações e que é soberano sobre toda a terra. A esse que recebeu poder nos céus e na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pedra era o reino de Deus, não o reino dos homens. Essa pedra é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É um reino eterno que não terá fim. É um reino onde a vontade de Deus é estabelecida. Os seus desígnios e os seus propósitos encontram um fim, segundo aquilo que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Querido aluno, hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima. Deus lhe abençoe.